versículos de 3 a 5. Aqui na Bíblia diz assim: a autoridade apostólica de Paulo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. O capítulo todo são 18 versículos. Vamos ler ele todo, rapidinho? Acho tão bom a gente ter esse momento assim com a leitura da palavra de Deus, eu gosto tanto. Alguém quer fazer a leitura aí? Levanta a mãozinha. Se você já abriu e consegue fazer a leitura. Ninguém? Eu faço, Neto. Aí, a Leide. Bom dia, Leide. Bom dia. Vamos ler o capítulo 10 todo, tá, Leide? Por favor. Tá bom. A minha versão é a James, tá? Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo. Eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Olhais para as coisas segundo a aparência exterior? Se algum homem confia em si mesmo, que ele é de Cristo, pense isto por si mesmo outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque, embora eu me glorie um pouco mais de nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharei, para que eu não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas. Porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, mas a sua presença do corpo é fraca e o seu discurso desprezível. Considere o tal isto que, assim como somos na palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações quando estivermos presentes, porque não ousamos contar-nos ou compararmos com alguns que se recomendam a si mesmo. Mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos não são sábios. Porém, não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos, porque não nos estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, os trabalhos de outros homens, antes tendo esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas na área de outros, que já estavam preparadas. Porém, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém. Amém. Obrigada, Leide. Meninas, aqui eram os versículos 3 a 5. Sobe aí um pouquinho. Vê aí os versículos 3 e 4. Olha o 4, como diz assim, ó. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, as nossas armas estão no Senhor. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta ela é no reino espiritual. Vamos orar? Fecha seus olhos para a gente orar. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, crescendo na leitura da tua palavra, crescendo, Senhor, com essa devocional,
Quantas de nós, Senhor, já avançamos em tantas áreas da nossa vida através dessa devocional. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Nós reconhecemos nessa manhã que é o Senhor que nos levanta, que nos faz estar aqui de pé, Senhor, te buscando nas primeiras horas do nosso dia. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nessa manhã, coloca a certeza no nosso coração que a nossa luta não é contra pessoas de carne, Senhor, mas a nossa luta ela é no reino espiritual. Nos capacita, Senhor, a guerrear. Nos dê, Senhor, as armas necessárias, Senhor, para lutar essa batalha, porque o final nós já temos a certeza e nós já sabemos a resposta, que no Senhor nós já somos mais que vencedoras. Embora, Senhor, talvez algumas de nós estamos em situação de percas, em situação que nessa guerra está saindo como não está vendo nada, não está vendo o teu agir, mas nós já sabemos que muito em breve o Senhor vai entrar nessa batalha. E nós reconhecemos nessa manhã que as armas não são carnais e que essa batalha não é nossa, mas essa batalha é do Senhor, para que no final de tudo isso, Senhor, o teu nome seja glorificado. Para aquelas pessoas que vierem até nós perguntando como é que você venceu, como é que você conseguiu, como é que você conseguiu atravessar esse deserto, superar esse luto, superar esse divórcio, como é que você conseguiu? E nós iremos dizer, foi porque o Senhor estava comigo, eu consegui vencer. Foi porque o Senhor me deu as armas necessárias para essa batalha, eu consegui vencer. E nós queremos te dar, Senhor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos. Quando tudo terminar, que vierem perguntar para você como é que você venceu, você vai dizer, foi porque o Senhor esteve comigo. Foi porque Ele me deu as armas corretas para aquele tempo que eu venci. E para cada batalha, Deus nos entrega a arma correta. Hoje, 22 de maio, é vestindo-se da armadura de Deus. Vestindo-se da armadura de Deus. Alguém quer fazer a leitura para a gente? Você que já tem o livro aí, que está animada porque o livro chegou. Eu vi que muitas compraram o livro nesses últimos dias. Aí, bom dia, Lulu. Obrigada, Lu. Seu microfone tá... Aí, ligou. Bom Obrigada, dia. Lu. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Vestindo-se da armadura de Deus. A nossa realidade está impregnada de forças invisíveis. Como Paulo adverte em 1 Coríntios 12, ignorar essa batalha espiritual é já estar derrotado. Muitas vezes limitamos-nos a interpretar os desafios da vida apenas pelo prisma físico, mas é necessário discernir as influências espirituais que agem nas sombras. Jesus, o nosso modelo supremo, legou-nos autoridade sobre essas forças e nos chamou para vestir a armadura de Deus. O cinturão da verdade nos convoca à autenticidade. Sem ele, nada se sustenta. A couraça da justiça é a proteção da justiça divina em nós. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz nos conferem capacidade de influenciar ambientes com a paz que excede todo entendimento, uma paz que é força dominadora e não ausência de conflito. O escudo da fé se forma com uma poderosa proteção contra as palavras e maldições que o inimigo lança contra nós, tal como as flechas disparadas por Jezabel contra Elias. Já o capacete da salvação blinda nossa mente contra as mentiras que tentam nos desviar do caminho. E, por fim, a espada do Espírito é a palavra de Deus, a arma que nos foi dada para declarar com precisão e rapidez as verdades celestiais. Estejamos, então, devidamente equipados para essa guerra espiritual. A vitória não está nas emoções, mas na inabalável confiança na palavra de Deus. Como Jesus declarou, o reino de Deus chegou e cabe a nós, seus soldados, manter-nos firmes, certos de que o que ele prometeu cumprirá. Amém. Amém, Lu. Obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, Bom dia. bonitas.
Bonitas, pensa que é só ali comprar um look? Pensa que é só ali na loja e comprar roupa nova? Reino espiritual está chamando a gente para vestir roupas certas. Vamos lá? Se vestir da armadura de Deus. O que é isso, gente? O que Deus está falando com a gente nessa quinta-feira? Está nos dizendo que a gente tem um look específico para a gente poder vestir no reino espiritual. E que a gente precisa entender cada parte, cada acessório, cada elemento que compõe esse look espiritual tem um significado. E aí, esse aqui hoje é o texto e o conteúdo que o nosso bispo JB escreveu, e ele chama a nossa atenção que é necessário a gente entender que a gente vive num mundo que não é só físico, que a gente precisa entender e considerar que existem influências espirituais que estão ao nosso redor. E que bom que você percebeu isso, porque você está aqui às 5h30 da manhã. Você acordou cedo porque você entendeu que existe alguma força que é além da sua física. Eu e você, a gente escolheu estar aqui mais cedo, nos primeiros minutos do dia, para poder dizer a Deus que estamos aqui prontas a receber o que Ele tem para além do nosso físico, para além do que a gente quer, porque a gente quer mesmo ficar debaixo das cobertas, né? Nesse friozinho. Mas a gente está declarando com o nosso corpo, com a nossa decisão, que a gente entende que a nossa vida é para além do físico. E que bom que você está aqui, fazendo esse esforço, vencendo a si mesma. E para esse momento de entendimento, de vestir-se da armadura de Deus, a gente vai... Eu acabei de colocar lá no nosso grupo uma imagem para você poder ter a ilustração disso, porque eu não ia ter o recurso aqui hoje, mas tem lá no nosso grupo do WhatsApp. Como esse material ele é posto lá no YouTube, talvez você não esteja no nosso grupo, então vai lá no nosso Instagram e clica lá que você vai ter informações de como ingressar no nosso grupo. E você que está no nosso grupo, já tem disponível para você um material lá que eu coloquei de imagem e de o que é cada coisa que compõe esse look espiritual, essa vestimenta, e por que é que você e eu precisamos vesti-la. E daí a gente começa com o cinturão da verdade. Vamos pensar só em cinto, gente? Quando é que você bota o cinto? Não vamos falar só de acessório, vamos falar de utilidade. Quando a sua calça está frouxa, a sua bermuda, a sua saia, né? Quando você quer um vestido um pouquinho mais justo, o cinto é aquele acessório que vai ajustar aquela roupa, que você vai sentir nessa região da barriga o que você está vestindo. O cinto é aquele acessório que vai te dar uma certa pressão de confiança, que vai estar tudo bem, que você não vai ter a calça caindo, a saia não vai estar frouxa, né? Você vai entender que aquilo está te segurando. Sabe o que segura a gente nessa armadura? É a verdade. Quem segura o que vestimos é a verdade. E aí, na inteligência artificial, a gente tem definido que isso também tem a ver com a firmeza que você e a gente estabelece na nossa vida da integridade e honestidade. É a verdade que sustenta e mantém tudo no lugar como um cinto. Então, bonita, se você tem o hábito de mentir, vamos entender que para você ter a vestimenta certa, você precisa abraçar a verdade, colocar o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Depois vem com a couraça da justiça, que é viver de forma justa e reta diante de Deus, proteger o coração, o centro das emoções e decisão. Couraça da justiça, gente, são aquelas pequenas coisas que você faz e parece que ninguém vê, aquele troco que veio um pouquinho a mais e você entendeu, não é meu, pera, deixa eu voltar. Ninguém está te vendo, não, você não precisava de plateia para isso. Você entende que o senso de justiça, que a sua couraça de justiça, ela te habilita a fazer coisas que ninguém está te vendo, mas você entende que é justo você fazer coisas. Ontem eu estava aqui na minha janela, quando eu voltei de um atendimento, e uma senhora estava ajustando ali a mangueira para o jardineiro. Aí eu fiquei pensando assim, gente, ninguém mandou ela fazer aquilo.
Ela está fazendo porque ela está vendo que o jardineiro está com dificuldade de regar as outras plantas, o outro jardim. Ela foi lá e tirou. Eu pensei assim, gente, lá no céu deve ter uma contabilidade dessas coisas que a gente faz e ninguém vê, né? Tem. E aí eu fui e me encontrei com a couraça da justiça. Sabe o que eu entendo? Que todas as vezes que a gente escolhe fazer alguma coisa sem a plateia, você não está fazendo porque ninguém está te mandando, bonita. Você está fazendo porque você entendeu que a justiça é essa. Quando você vê uma criança em apuros e você se envolve naquela circunstância, isso fortalece a sua couraça. Eu tenho a impressão que a sua couraça fica mais sólida, mais firme. E aí ele vem falando, né? Paulo vem falando dos calçados do Evangelho da Paz. Gente, calçado, mulher entende, a gente é dos sapatos, vamos falar aí. Mas não é qualquer sapato, é o sapato do Evangelho da Paz. Poderia ser só do Evangelho, né? Mas Paulo colocou do Evangelho da Paz. E aí eu entendo que aqui a gente está pronto. É aquela hora que a gente fala assim, bora, bora. Você já está de sapato. Para quê? Para anunciar o Evangelho. E não é qualquer um. Não é o Evangelho do sofrimento, não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho pesado, mas é o Evangelho da paz. E aqui o bispo fala assim, ó, uma paz que é força dominadora e não ausência de conflito. Às vezes, eu tenho a impressão que muitos de nós, a gente está numa expectativa de um evangelho que não acontece nada de ruim. Gente, o nome disso é Disney. Você pode comprar a passagem e ir para os Estados Unidos. O nome disso é Disney. Não é evangelho, não é vida real. A vida real existe conflito. E o conflito, ele nos ajuda a entender o que Deus é, quem nós somos, o que de fato a gente acredita, como estão nossas emoções baseadas no que Deus está nos dando. Isso é o lugar do conflito, do levante, das coisas que a gente vive. E foi para que, nesse momento que não tem esse pensamento da ausência de conflito, que o seu sapato, o sapato específico para você poder usar na armadura de Deus, te leva a pisar. O calçado para você estar pronta para anunciar qual é o lugar em que você tem vivido a paz de Deus. Você consegue ir para qualquer lugar do mundo e abrir a tua boca para você falar e anunciar e contar o que você tem vivido dentro da paz? Quando alguém te pergunta, e aí, tá tudo bem? Você é aquela que fala assim, não, tá tudo ótimo. Ou é aquela assim, ah, menina, não tá não. Aí são dois polos tão diferentes, tão opostos, né? Mas que a gente fala assim, nem tá tão bem, porque nem todo mundo vive tão bem o tempo todo, e nem só tá ruim. Tem coisa boa, então vou ficar no meio termo. Estamos passando por luta. Eu tenho uma amiga, uma bispa lá em Salvador, que ela falou assim, nós estamos na guerra, mas estamos com Deus da paz. Ela falou assim, e aí, bispa, tudo bem? Ela, estamos bem, Léia, estamos na guerra, mas com Deus da paz, com o Deus que reina na paz. É isso, é o entendimento de que a gente vai estar nesse lugar e pronto, calçada para isso. E isso nos dá uma estabilidade, direção para onde a gente vai seguir. Aí depois fala o escudo da fé. Gente, essa parte aqui eu fiquei bem mexida, porque eu não tinha parado para pensar que o escudo da fé é para apagar. Gente, a nossa fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Eu vou botar uma imagem daqui a pouco lá no nosso grupo do WhatsApp, colocando lá o que faz a sua fé. Toda vez que você se apropria da fé, você anula, você apaga o fogo que o inferno te manda das dúvidas, das tentações, dos medos, das inseguranças. É a sua fé que vai apagar esse fogo. É uma defesa contra os ataques que o diabo faz. Gente, e vamos combinar, os ataques estão cada vez mais ousados, né? A gente está vendo aí o diabo fazendo tanto movimento. Aí a gente vê a moda dos bebês reborns. Quero esboçar e manifestar todo o meu respeito, caso você esteja aqui e tenha sua bebê reborn. Não é para isso. Eu quero te dizer que o bebê reborn ele precisa funcionar para uma ativação lúdica.
e não de uma realidade. Então, se você tem a sua bebê reborn e está aqui e entende que ele é o seu filho, me procura lá no privado que eu quero te abraçar e conversar com você, porque é possível que você seja uma dessas pessoas que tem entendido que um bebê, que uma boneca pode funcionar. Ô, gente, não funciona. Não é gente. Não vai te confrontar, não vai acordar na madrugada chorando. E eu quero te abraçar, se você é uma dessas mulheres que está entendendo essa maneira de se relacionar hoje com um bebê. E eu vou te dar algumas ferramentas e o meu abraço e a minha oração. Hoje, a gente precisa entender que a fé vai nos preservar de certos conhecimentos e de certas tendências. E eu sempre me lembro da Bispa Dirce falando assim na pandemia, nós estamos numa guerra. E a guerra é contra argumentos. Essa pandemia não tem nada a ver de riqueza, não tem nada a ver sobre questões de dinheiro, isso é argumento. Ganha quem tem o argumento mais sólido. E eu quero te dar hoje pelo menos 7 itens para você eleger um deles para ser a sua força. E a sua fé é uma delas. Depois ele vem falar do capacete da salvação, que é a segurança. Gente, na cabeça é o lugar onde a gente tem o pensamento, onde a gente tem o lugar que a gente gera de nossas decisões. E aí Deus colocou, né? Paulo traz para a gente, por meio de Efésios, que na cabeça a gente tem uma proteção que vai proteger a salvação, gente. Que coisa mais linda, né? Deus colocou na nossa cabeça essa proteção que nos dá confiança em meio à batalha. E depois ele fala da espada do Espírito, que é essa aí que você está na mão, que é a sua Bíblia, que é o seu relacionamento com esse livro. Esse não é um livro qualquer, não é um Era Uma Vez, não é um conto, é uma história de relacionamento, de você ler e falar assim, não, Deus, que o Senhor escreveu o Salmo 23 hoje. Como que eu nunca vi isso? Aí você fala assim, meu Deus, estava sempre aqui. Eu tenho às vezes a impressão que Deus escreveu, à medida que eu fui lendo, ele foi escrevendo para eu ler em seguida. E é um texto que está lá há 1000 anos, isso é relacionamento, é você entender que para aquele momento da sua estação, do seu momento de vida, Deus está escrevendo algo que é para você e para esse momento. Isso é a espada. E olha que interessante, para todo esse lugar de vestimenta, Paulo nos diz que a única arma que a gente tem é uma espada. A única arma que eu e você a gente tem é a nossa Bíblia, é a palavra de Deus. A única coisa que você tem que ter na Bíblia, nenhum dispositivo a mais. Não é palavra de profecia, não é palavra de ensino, não é nenhuma outra coisa, é a palavra. É o seu relacionamento de acordar bem cedinho e saber que a palavra será lida e não será qualquer texto. É o texto que vai arrebatar o teu espírito. E, finalmente, oração constante. Não é uma peça da armadura, mas é o que sustenta tudo. A comunicação contínua com Deus e em vigilância e dependência. Aí ele resume assim, vestir-se da armadura de Deus é viver de forma consciente, fortalecida pela fé, guiada pela palavra e sustentada pela oração para resistir ao mal e permanecer firme em Cristo. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Que horas é que você veste isso? Que horas que você veste tudo isso? Você só veste tudo isso quando você está em plena consciência que a sua vida não é um conto de fadas. Você precisa estar vestido assim todo o tempo, porque o tempo inteiro a gente está no campo de batalha. Ninguém veste isso só porque acha bonito e é elegante. Ô, gente, se incomoda. Você vai ver a imagem que eu botei lá no... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha a imagem que eu acabei de colocar lá no nosso Instagram. No nosso WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp, olha aqui, o que eu estou falando. Ninguém usa um tipo de roupa dessa só porque está na moda. A gente usa isso daqui porque a gente quer batalhar. Ah, e detalhe, quando você está com todas as parafernálias da armadura de Deus, o inferno te reconhece. O inferno vê que você está protegida. Ele sabe onde ele pode te assessorar. Quando eu fui procurar essa imagem, eu vi várias mulheres, várias ilustrações,
mas não tinha o capacete da salvação. Eu pensei assim, não, se eu botar essa imagem aqui, eu estou dizendo, ensinando que a gente precisa ir de qualquer jeito, a gente pode ir sem toda a vestimenta. Não, gente, todas elas são importantes e o inferno te vê. As situações, o inimigo te observa. E é nesse lugar onde você não tem cobertura, onde ele te pega. E eu tenho visto tantas de nós sendo assoladas na mente. Ô, gente, vamos colocar o capacete da salvação. Deus, ele estabeleceu um princípio de amor tão maravilhoso que entregou o seu filho, o seu único filho, por nós, para que a gente pudesse ter salvação, para ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Talvez você não esteja com o sapato da paz, porque você só fala as coisas ruins. Eu quero te dizer, o sapato da paz, do Evangelho da Paz, te leva a contar boas novas de grande alegria e de paz. Amém? Olha a oração de hoje. Senhor, fortalece-me na batalha espiritual, que eu possa vestir a sua armadura e resistir firme contra as ciladas do inimigo. Me dê discernimento para identificar as forças invisíveis e fé para vencê-las. E, finalmente, nosso bispo fala assim, que a vitória não está nas emoções, mas na inabalável confiança da palavra do nosso Deus. Amém? Nessa oração, eu queria que você visualizasse você com essa armadura, você com esses adereços. Eu queria que você se visse e se percebesse que você tem uma proteção. E eu também coloquei essa imagem lá no nosso grupo de WhatsApp, dizendo para você o que é cada um e aonde o texto está. Você vai se ver desse jeito hoje, bonita, entendendo que nós todas temos no reino espiritual um look, uma vestimenta necessária para vencer toda e qualquer batalha. E olha aí o dardo inflamado do inimigo no escudo da fé, sendo destruído e colocado aí como um lugar em que ele não prospera na nossa vida quando a gente acessa a nossa fé. Amém? Vamos orar com essa imagem na nossa mente? Senhor, muito obrigada por essa manhã de quinta-feira, onde o Senhor nos entrega a cada uma de nós o entendimento de que essa vestimenta ela precisa ser colocada em nossa vida. Senhor, nessa hora, nós colocamos o capacete da salvação, nós vestimos a couraça da justiça. Senhor, nos apropriamos dos sapatos do Evangelho da Paz, colocamos o cinturão da verdade, colocamos, Senhor, o sapato e também o escudo da fé. Senhor, nessa hora, nós seguramos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Foi com essa espada que o Senhor, lá na tentação do deserto, o Senhor venceu o inimigo, declarando a palavra. Que a palavra seja a nossa maior arma, a palavra do Espírito, a espada do Espírito, a palavra do Senhor. E que a oração, Senhor, o tempo todo, a vida de oração, a vida de conversar contigo, de te acessar, te perguntar que cor de roupa eu vou vestir, qual é o lugar que eu vou nessa manhã, qual é a palavra que eu vou liberar, qual é o lugar que eu vou me sentar, Senhor, que coisas pequenas das pequenas e as complexas façam parte do nosso relacionamento de oração, de entendimento, de saber identificar a tua voz no meio da batalha. Quando eu penso numa batalha real, de guerra, o que eu penso que há lá, Deus, é um barulho de armas, de guerra, de armamentos, de bombas, de pessoas gritando, de pessoas correndo. Mas nessa hora, lá, nós estamos no meio da guerra, identificando a tua voz por causa da vida de oração. É a vida de oração que vai nos estabelecer o lugar onde vamos vencer todos os argumentos que estão em torno de nós. Nessa manhã, nós vestimos, Deus, a armadura do Senhor. E estamos aptas, Senhor, a fazer o que o Senhor deseja dentro de cada circunstância que estamos vivendo. Obrigada. Obrigada porque nós estamos vestindo tudo isso para poder honrar e glorificar o teu nome.
Não é para outra coisa, mas só por causa do teu nome. Cada vitória que vamos ter, cada coisa que vamos vencer, cada conquista que teremos, não é sobre o nosso nome, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos coloca hoje, visivelmente no Espírito, com toda a armadura do que o Senhor nos deu. E obrigada porque vamos sair desse encontro virtual, e algumas que assistirão depois, vão sair desse conteúdo, tendo a clareza e a necessidade de vestir-se da armadura de Deus. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos deu esse recurso e nos deu esse entendimento. Consagramos tudo que vamos fazer, especialmente as batalhas que cada uma temos que enfrentar na nossa vida. E obrigada pela vitória que o Senhor nos garante em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Tem lá no nosso WhatsApp, e tem, as meninas vão colocar o link do Instagram para você poder entrar lá no Instagram. Ô, gente, quando você assiste no YouTube essa palavra novamente, você precisa dar uma curtida para dar engajamento, tá? Coloca lá uma curtidinha, coloca lá que você está seguindo, e isso dá engajamento para outras mulheres acessarem também, tá? Maricota, é tu que está aí? Ô, gente, eu tenho uma espada, pera. Bri também tá, né? Quem tiver. Gente, eu tenho um escudo, pera. A Vai. Maiara tá com a mão levantada. Ai, quem? Fala. Maiara. Fala, Maiara. É de sem querer ou é de verdade? Acho que é de sem querer. Tá, eu vou tirar então. 1, 2, 3. Peraí, a primeira grande foi, agora a pequena. Vai. Fátima, Deus te abençoe, tá? Sua lindeza aí no ônibus com a filhota nesse frio. Deus te guarde e te abençoe. Peraí. 1, 2, 3. A pequena também. Muito bem. Obrigada, Pastor, aniversário da Leide. Aniversário da Leide hoje. Laura! Leide, Deus te abençoe. Todo mundo botando mensagem para a Leide, querida, nossa leitora oficial. Amém. Deus te abençoe, sua linda. Um Amém. dia abençoado, cheio de vitórias, e visto-se Amém. com a armadura de Deus em todo o tempo que você viver. Ô, Amém. gente, festeje hoje com a Leide e celebre ao Senhor, porque você tem uma vestimenta. Sabe a sensação que eu tenho? Abre seu armário espiritual e vai tirando e vai vestindo, tá bom? Um beijo para você, abençoada, e que você tenha um dia incrível na presença do nosso Deus. Beijo. Beijo, Eneida. Beijo.